A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo meu parça, meu brother, meu parceiro de Mike, Max, apresentador. Salve, salve, simpatia! Ô, minha querida Paloma, eu adoro ser apresentado por essa mulher, é muito chique, né? Você viu que já começa com uma energia lá em cima. E hoje nós estamos nessa roda maravilhosa, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro Negra, Nua, Crua. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável pela obra, Mel Duarte. Muito obrigado pela presença, tudo bem com você, Mel? E salve, salve, gente, tudo ótimo. Prazer é meu estar aqui, tô muito feliz, obrigada pelo convite. Maravilhosa! E tem mais gente nessa jogada, tem mais gente nessa prosa. Temos um companheiro nesse programa que é insubstituível, alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu tô falando dele, do jornalista e leitor atento, Juca Guimarães. Salve, salve, simpatia, tudo bem, Juca? Seja bem-vindo! Tudo jóia, Paloma. Oi, Max. Salve, salve, Mel. Que bom estar aqui com vocês. É um encontro maravilhoso. Pessoas lindas, literatura, poesia. É muito legal. E eu vou começar com um desafio aqui para você, Max, e para você, Paloma. Vocês sabem como que a gente consegue medir se um país é ou não é um país democrático? Não faço ideia. Ai, meu Deus, eu vou ter que pedir ajuda aos universitários. Não sei, Juca, manda aí pra gente. Então, a resposta tem muito a ver com a Mel. É porque a gente descobre se o país é ou não é democrático de acordo com a quantidade de rádios, jornais, revistas e televisões que ele tem. E quanto mais pluralidade de vozes, mais liberdade de expressão, mais democrático ele é. Então me mata uma curiosidade agora. Claro. Eu moro ali numa cidade, Caçapava, na região perto de São José dos Campos ali. Aí lá em Caçapava tem, claro, chega o sinal da Globo, mas tem um jornal só fixo lá, não tem dois, não tem três, só tem um. Então isso daí quer dizer que eles estão recebendo menos informação, é fraco. Sim, se tivesse 2 jornais, 3 jornais, de donos diferentes, de bairros diferentes, seria muito mais fácil você conseguir entender o que acontece, né? Então é isso. E a liberdade de expressão, ela é muito forte na poesia. O que é a poesia, né, gente? Poesia é falar o que a gente sente, expressar com palavras, sentimentos, observações, a crítica ao mundo. E a Mel Duarte deu pra gente um presentão, que é esse livro, Negra, Nua e Crua, que é um livro que faz de poesia, que ela fez tem uns 10 anos, né, Mel? Acho que faz 10 anos no ano que vem, 2026. Exatamente. Então, 10 anos. Fala um pouquinho, como que você conseguiu, naquele momento, se expressar, ser livre pela poesia? Poxa, que pergunta. Olha, eu estava ouvindo você falar aqui, realmente, né, se a gente parar para pensar que a democracia é medida pelos meios de comunicação, né, e eu sempre falo muito sobre esse lugar da palavra, né, dela poder existir, dela poder estar na boca de todo mundo, da gente ter acesso, né, à palavra e à transformação que ela pode nos propor, assim. Eu me vejo hoje muito feliz, assim, por poder ter o meu meio de comunicação como o meu meio de trabalho e entender que eu não falo sozinha, assim, né? Que poder passar minha mensagem tem a ver com muito do que eu vejo, do que eu vivo, e ser, sei lá, poder transmitir um conhecimento contemporâneo, né? Falar sobre o que está acontecendo agora. Eu acho que isso é importante, ser uma poeta viva, lida em tempo real. Certo. E é um livro emblemático, né? Porque eu me lembro quando você lançou o livro, foi uma catarse entre muitas mulheres negras periféricas que viram na sua literatura, nos seus textos, uma verdade, uma força que muitas tinham dentro delas. E não era você sozinha no exercício diário, era você numa geração. Você tinha mais pessoas que compunham poesia na época também. Fala um pouco desse seu movimento, essa cena da época do livro e desse impacto que ele teve quando foi lançado. Olha, esse livro eu lancei em 2016. Esse foi o ano que eu resolvi aceitar dizer para mim mesma que eu ia me tornar poeta, escritora, sabe? Foi o ano que eu falei, eu preciso decidir se eu vou ou se eu não vou nessa jornada, assim, porque foi o ano que eu lancei esse livro, eu lancei em março. Em julho, eu fui para Flip. E é quando eu me apresento ali no sarau da Flip que tem uma virada de chave muito grande na minha vida.
por conta do convite que eu recebi da Roberta Estrela Dalva para participar ali do sarau de abertura, né? E ali eu declamei poemas que dentro do movimento do sarau já eram um pouco conhecidos, assim, porque eu virei rata de sarau, né? Frequentei o sarau avidamente, muito, assim, o que me transformou e que fez parte da minha formação, né? Da artista que eu sou hoje, com certeza foi toda a vivência que eu tive dentro dos saraus. E chegar nesses espaços e poder, assim, falar o que eu já falava nesses lugares, de repente muitas pessoas serem abarcadas por aquilo e falar, o que é isso, né, que tá acontecendo? Que mensagem é essa? De onde veio essa menina? E eu falo, olha, não estou sozinha, de onde vim vieram muito mais, e ali a gente começa também a ter um olhar maior para o Islã e para as representações, né, da galera que estava nas batalhas ali de poesia naquela época. Mas o Negra Nua Crua, ele já vinha de uma inquietação que eu tinha, né, obviamente. Meu primeiro livro eu lancei em 2013, ele era um pouco mais sutil, menorzinho, poemas curtos, e aí fui cozinhando durante 3 anos o Negra Nua Crua, que veio assim por um encontro muito feliz com uma mana preta que estava querendo sair da área dela, que trampava com editoração, mas queria abrir uma editora só para mulheres negras. Então, assim, a gente resolveu juntar a fome com a vontade de comer, eu e a Aline Araújo na época, e falou, eu tô a fim de fazer um livro. Ela falou, eu tô a fim de publicar um livro, então vamos juntas, eu faço editoração, eu te ajudo. E é isso, encontros que acontecem de uma forma muito importante. E esse livro eu tenho muito carinho porque ele foi feito totalmente por mãos pretas. Todas as mulheres que trabalharam nele, seja na parte gráfica, fotográfica, de designer, cada detalhe foi pensado por uma mulher preta. Então foi um projeto que eu tive muito carinho mesmo, assim, sabe, de construir e ver o quanto os poemas contidos ali reverberaram e ainda reverberam em muitas meninas, muitas mulheres, pessoas de diferentes idades. E é uma coisa incrível, né, Mel e Paulão, porque eu vou direcionar muito para vocês o que eu vou comentar agora. Como vocês, mulheres pretas, precisam muito da base de vocês, né? Incrível, porque nós, homens pretos, mesmo quando a gente faz parte, eu sou casado com uma mulher preta, que eu tenho 4 filhas, mulheres pretas, né, 2 já adultas e tal, 2 adolescentes, mesmo assim, eu ainda fico devendo pra ela, sabe? Cada dia querendo ser menos machista e cada dia querer ser mais parceiro, mas quando vocês se unem, meu Deus do céu, é avalanche. É por isso que você mudou essa chave aí, mulher. Parabéns. Não tem como, né? Eu acredito que quando a gente consegue entender o lugar da nossa potência mesmo, assim, né? Se reconhecer como voz ativa, literalmente, assim, né? Nesse aspecto, isso modifica muito, modifica a gente, as pessoas ao nosso redor, né? É um efeito avalanche, é uma catarse, assim. E eu sinto que nesse momento que eu vim com esses poemas, muito com recorte social, um recorte de gênero, um recorte racial, foi num momento que precisava falar sobre isso nos espaços onde eu circulava, assim. Então eu tive muita escuta atenta sobre os meus poemas, né? E esse livro veio de uma forma, assim, de fato, muito, muito querida. Ele foi muito desejado, muito planejado. E fico muito feliz porque ele é, assim, uma joia. As pessoas falam de mim, pra mim, né, desse livro, e eu fico, gente, que bom que ele chegou em tantas pessoas. Eu tenho prefácio da Tássia Reis. Tipo assim, quem que tem prefácio da Tássia Reis, sabe? Ela falou, não, foi o primeiro livro que eu escrevi. Falei, que maravilhosa. E ela prefácio da Tássia Reis. Ela estava no lançamento ela fez um pocket. E foi legal porque o seu texto falado nas suas poesias para sarau. Para quem não é de São Paulo, não conhece, sarau aqui em São Paulo, só uma periferia, é uma festa. Não é aquela coisa de um apartamento com 8 pessoas. É um espaço aberto com dezenas de pessoas, 100 comida, pessoas. Bebida, bagunça. É uma festa, assim. Acontecimento. É um acontecimento. Então, o Islã e o sarau aqui em São Paulo, principalmente dessa geração da Mel aí, né, que era muito, muito forte politicamente e se unia muito na questão de promover os eventos, era um acontecimento. As pessoas marcavam na agenda o dia do sarau para ir. Fui em vários slams e, nossa, assim, era multidões de pessoas. Assim. A gente teve um slam das Minas numa edição, acho que foi 2018, se eu não me engano, que a gente fez no Mundo Pensante e a capacidade da casa era 800 pessoas e chegou uma hora que a gente teve que deixar a gente do lado de fora, porque tinha muita gente e até os organizadores, a galera, né, da casa ficou meio, tá lotada, a gente precisa... E me caiu a ficha assim, falei, gente, que loucura, eu consegui lotar um espaço com gente querendo ouvir mulheres fazendo poesia. Isso é utopia, assim, sabe? O que a gente tá fazendo aqui? Pareceu ser surreal, porque pegamos aconteceu, lá, né? Entendeu? Assim, tem seus momentos, né, eu acho que assim como o sarau,
E cada movimento tem seus momentos de chegada, de acontecer, de também sair da cena para outros poderem entrar. Eu acho que faz parte, é importante que tenha novos oxigênios, né? Novas pessoas trazendo novos olhares, assim, mas eu sinto que eu peguei um momento muito forte quando o sarau, assim, frequentando o sarau há muito tempo até ele começar a ter uma atenção maior do público geral, aí deu aquele boom do sarau, aí eu encontrei o slam que estava começando engatinhando, aí quando o slam veio, eu já estava ali, então meio que eu naveguei na onda certa, assim, sabe? Quando eu me vi, eu estava no lugar certo, na hora certa. Eu tenho convicção que as coisas, quando são muito honestas, muito verdadeiras, né? Elas realmente criam um lastro que a gente não tem como segurar. Me identifiquei muito com a sua fala, porque eu sou atriz, eu trabalho com stand-up, eu sou do Velho Testamento de stand-up há 18 anos. E aconteceu um fenômeno também em São Paulo, em 2018 e 2019, a gente não sabia mapear quantas mulheres faziam stand-up. E aí, em 2018, a Carol Zócoli criou o Mamacitas. Foi muito legal, a coisa cresceu. Em 2019, o Mamacitas, a gente descobriu que no Brasil inteiro somos 320 mulheres fazendo stand-up. No universo que era tido como masculino, né, 100%, isso agora já triplicou. Mas eu identifico demais com a sua fala, porque eu acho importante, porque nós, enquanto mulheres, somos maioria da população. E o microfone, o ato de falar, se expressar, fazer stand-up, fazer poesia, querendo ou não, para nós mulheres, é terapêutico, porque com o microfone na mão, a gente se sente finalmente ouvida, né? Porque, eventualmente, quase sempre somos silenciadas. Então, estou, assim, encantada com o seu depoimento e me identifico demais, porque a gente que é mulher, a gente sabe que pra gente ser ouvida, existe mesmo um caminho a ser percorrido e você já chegou, um furacão mel, brilhando. Estamos aqui. Maravilhosa, obrigada, Paloma. E se a gente for parar para pensar, olha que bacana, somos 2 mulheres e 2 homens batendo papo. Equidade. Olha que surreal, olha que simbólico, né? E eu queria só lembrar, galera, para você que está chegando agora, este é Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com a autora Mel Duarte sobre seu livro Negra, Nua e Crua. Juca, segue aí com a gente, por favor, meu parceiro. Qual a próxima que você vai mandar para nossa querida Mel? E Mel, é muito legal nesse livro imaginar também que você constrói ali, né, 3 momentos, né? São 3 áreas, mas que não tinha uma divisão ali, ela se permeia em muitos sentidos, porque você é muito múltipla, né? Seu texto é muito múltiplo, né? A gente lê o seu texto, vem uma voz, assim, no consciente, junto com as palavras, assim. Ele é acompanhado de ritmo, de oralidade. Como você bolou essa ideia de dividir o livro em 3 partes, mas não ser uma coisa quadrada, fechada, assim, uma lei, isso é isso, não pode ser aquilo. Onde pensou nessa divisão e essa ideia de fazer um livro em 3 grandes espaços? 3 temas, né? 3 capítulos. Para começar, eu tenho uma questão que eu sou a louca do conceito. Eu sou a louca de inventar ideias e com seu começo, meio e fim, volta pro... Eu sinto que, assim, eu preciso... De fato, é uma criação artística, sabe? Assim, eu sou muito visual, muito textual, eu sou muito ligada, sou formada em audiovisual. O visual, para mim, também faz muito sentido para além da palavra que está ali impressa, para além da palavra escrita, né? Então, escolher fazer esse livro foram vários momentos. Ele nasceu, na verdade, do poema de nome Negra, Nua, Crua. Quando eu escrevi o poema, e ele ficou lá durante um tempo, mas o Negra, Nua, Crua, o título, né? Ficou ressoando na minha cabeça e tudo mais, eu gostei muito desse título. E aí, quando eu estava organizando o livro, assim, pensando, poxa, eu quero fazer um livro, mas como que vai ser? De onde eu começo? Para onde eu parto? E o Negra, Nua, Crua é um poema muito de apresentação, assim, eu falei, eu vou partir desse lugar. E a partir do momento que eu trago esse nome, eu posso organizar em temas, então, específicos, né? Então, quando o Negra, que é o primeiro capítulo, é onde eu vou falar, discutir, trazer minha visão como mulher negra dentro da sociedade e esses atravessamentos tantos que a gente passa. No Nua já são poemas sensuais, poemas de amor, poemas de questões subjetivas, de interações humanas. E no Crua eu venho mais com questões sociais, com poemas um pouco mais
provocativos, assim, né? Então, assim, eu já tinha já tinha entendido que eu tinha esses poemas que circulavam por esses lugares, ainda que eles imbriquem muito, mas que tem um ponto ali de partida que faz mais sentido para cada um. E o legal, né? O Crua, que é essa parte que deu um pouco mais de trabalho, é onde tem mais crítica social também, onde você mais olha uma sociedade. Uhum. Os problemas que você criou ali, que você marca nesses textos do Crua, estão aí até hoje, né? A gente fala que algumas coisas evoluíram para gente, mas estão ali ainda, reverberam como se fosse ontem, assim. E isso é triste. Eu não gostaria que certos textos fossem ainda tão atuais, assim. Eu acho que esse trabalho que a gente tem com a palavra de descrever as nossas inquietações, né, momentâneas, e o que a gente é super necessário, importante, mas dói muito quando a gente olha uma coisa e fala, pô, escrevi isso há 10 anos e continua assim. Quando você ouve letras, né, de artistas que você fala, meu Deus, isso foi na ditadura e continua assim. Enfim, né, certos atravessamentos que a palavra, ela tem esse poder do registro. Dói, né, Mel? Dói, né? A gente pega uma letra de um Racionais lá de trás, a primeira letra dos caras que estourou, parece que ele escreveu ontem. Você pega uma música de Cazuza, que ele escreveu em 1900 e bola, e parece que ele escreveu a música ontem, entendeu? E eu posso fazer uma pergunta pra Mel, time? Posso fazer uma pergunta pra Mel? Claro, deve. Manda, Max. Mel, depois você tá me devendo a poesia, eu não vou fugir disso. Sim, achei ela aqui. Achou? Então manda ela, nem vou fazer pergunta, manda ver. Não, mas você vai fazer pergunta depois, vai. Depois eu faço a pergunta, tá fechou? Tá bom, demorou. Vai lá, amigo. Nossa, isso daqui faz tempo. Deixa eu botar na luz. Eu não preciso tirar a roupa para mostrar que sou atraente. Minha postura e ideia que fazem atrair tanta gente. Da minha boca disparam palavras, verdades, viveres, e através dela trago coisas que fazem fluir a mente. Também giro dores, é fato, mas só quem sabe sente. E para amenizar, solto sentenças contundentes. Não me distraio com comentários hipócritas só porque não uso pente. Minha avó já dizia, respeito te faz manter os dentes. A carta de alforria há tempos foi assinada, mas ainda vejo o negro como obra de mão barata, a mulher negra sendo chamada de mulata e minha fé a todo tempo sendo testada. Eu exijo respeito, novo velho senhor de engenho. Ser chamada de a carne mais barata do mercado, eu não aceito. Trago calos em minhas mãos, sim, pelo trabalho que desempenho. E enquanto a caneta for minha inchada, não me faltará alimento. Minhas curvas mais bonitas desfilam através de devaneios. E minha fala hoje é bruta para fincar dentro do peito. Sou poeta e das rimas faço meu sustento. Me apresento, Mel, negra nua crua de sentimento. Cê é louco. Ô, Ed, coloca palminhas. Coloca palminhas aí, coloca palminhas e efeitos especiais. Gente, fazia muito tempo que eu não li esse poema e eu fiquei até assustada agora. Mel, você viu o que você falou? Mel, você viu o que você falou? Você mandou um mulata, e esse mulata tá no auge. Mano, doeu aqui, tá? Doeu aqui. Você escreveu isso em que ano? Poxa, 2016, quando eu lancei esse livro. Então, 2015, 2016. 2015, meu Deus do céu, não. E aí ele tá falando de me chamar de... Não, eu não vou falar, porque esse tema já rodou muito. Legal? Esse livro, ele aqui em São Paulo, principalmente, popularizou muito. Eu vi gente vendo no metrô, lendo o livro, pessoal lendo no ônibus, assim, é muito legal. Você tá longe, abrindo um livro, você vai ver a capa, na época, era o livro da Mel, assim. Foi um livro de um sucesso muito grande entre jovens, assim. Eu senti que a capa atraiu muitas pessoas sem saber, tipo assim, de nada. Você sei que ela tem imagem, né? Mas como é uma dupla exposição, né? Uma amiga minha que a gente fez várias viagens nesse livro com dupla exposição. Então, na época eu tinha dreads e eu entrei nessa pira. Eu quero que os meus dreads saiam de baixo pra cima e que, né, seja minha raiz ali, meu corpo seja árvore. Aí fui viajando também. E eu percebi que a galera pirou muito no conceito, assim. Tem detalhes em vermelho e tal, mas a capa chamava muita atenção. Quando eu deixava com a galera das livrarias, o pessoal falava, nossa, Mel, as pessoas vão direto no seu livro, assim. É muito bonito, visualmente, como você comentou, né, do audiovisual, parece até um editorial de moda, porque você, além de tudo, é uma mulher muito bonita. E você, ouvi algumas palavras, né, que você foi elaborando nessa conversa com a gente sobre conceito, a sua preocupação, né, em criar um storytelling, ter uma conexão, né, entre um eixo e outro do seu livro. Então, de fato, conversa demais com o seu DNA, né? Valeu demais, não, obrigada por esse momento em conjunto aqui dessa leitura, que até eu fiquei...
Ô, Mel, e de legado? Porque eu lembro que quando eu ia muito em sarau, ia muito em eventos de hip hop também, acho que é um público muito que se mescla, né? E eu vejo que muita gente do rap ali ia no slam e pegava um pouco daquele flow, um pouco da ideia das palavras, muito explicar o que a palavra significa. Eu gosto muito da sua poesia, que às vezes uma palavra que você fala num verso, ela volta em outro verso, num outro sentido. Esse jogo de palavras que é muito comum no seu texto, principalmente, o rap depois meio que assumiu isso também, né? Não é legal falar que você influenciou outro estilo de música, de arte? Com certeza. Eu acho que é uma... Eu não sinto que, sei lá, de 5 anos pra cá, esse movimento ele esteja tão mais junto, mas eu senti que eu tive uma fase em que o hip hop, o rap e o sarau andavam muito juntos, assim, sabe? E não à toa, assim, conheço de muito tempo Rashid, Emicida, Criolo, né? Quantas vezes Criolo não colou no sarau com nós, assim. E de estar em rinha do MC também, de eu ir, ver o que a galera tá fazendo. E ver todo mundo ali naquele começo também, muito, muito fresco e muito com a certeza do que queria fazer, mas também com várias tentativas ali, né? Quantos poetas eu não vi, assim, saírem do sarau, irem pro slam e se transformarem em outra persona, porque o slam você tinha que ter uma outra voracidade ali, não, sabe? Assim, coisas que muitas pessoas que se adaptam ao sarau não se adaptam ao slam. Então, nem todo mundo... tem gente que escreve que nem gosta de declamar, de falar em público, assim, nem todo mundo tem esse viés, né, para oralidade, né, para trazer para o corpo e para presença física o que se escreve. É mais um atravessamento, né? Porque o escrever e publicar já é algo assim... que é isso, né? Você botou no mundo, você registrou suas palavras, não tem... Tá ali, entendeu? Nasceu um filho ou uma filha, né? Mas uma responsabilidade, porque foi você que falou aquilo, assim, então você tem que comprar suas brigas. Ô, Mel, é que assim, acho que, não sei se você sabe, eu fui do DMN muitos anos, né? Pode crer. E aí, eu acho que o que aconteceu foi porque todo rapper, ele começa com a poesia, ritmo e poesia. Então todo rapper ele começa ali, escrevendo. Essas pessoas, elas estavam colocando para fora no papel o que elas realmente estavam sentindo. Só que a musicalidade te dá uma velocidade muito mais rápida, você sabe disso, do que você escrever um livro, do que você escrever uma poesia ou você participar de um sarau. E eu acho que agora a gente está num momento que meio que acabou, que não se perdeu. Eu acho que cada um achou sua estrada. Então a estrada do sarau está sendo uma, a estrada das rinhas está sendo outra, mas todos se encontram lá na frente porque a gente está colocando para fora o que a gente sente. Então não acho muito que se perdeu, sabe? Eu acho que é muito... eu digo de estar junto, assim, sabe? Não tá mais junto, concordo. Não tá mais andando. Eu não vejo a galera, hoje em dia, tanto a galera do hip hop, que é uma galera que antes era muito envolvida no movimento, e vice-versa, assim, porque está cada um fazendo o seu corre. Não quer dizer que não tá bebendo da fonte do outro, mas fisicamente, antes eu via mais as nossas presenças mais, sabe, juntas, assim, nesses lugares. Eu via mais a galera do rap no sarau, tá ligado? E hoje em dia, eu sinto que é um esforço conseguir trazer as pessoas pro sarau. Juntando com o raciocínio do Max, e voltando na pergunta inicial do Juca, porque o Juca começou esse papo falando sobre como somos realmente livres, quantos canais temos. Eu acho que com a pandemia, o isolamento social, talvez a gente tenha conseguido criar mais canais, mais jornais digitais. É como se o trânsito tivesse mais pistas e dali as pessoas começaram a criar conexões neurais através da internet. Estou especulando. Não, sim, faz super sentido. Não sei se faz sentido um pouquinho? Pode ser. Sim, total. Você chegou a fazer algum intercâmbio com o movimento hip hop, sarau daqui de Minas Gerais, de BH, a galera do duelo de MCs, do Viaduto Santa Teresa, a galera do movimento de rua? Tem tantos movimentos bacanas aqui em BH, eu fico curiosa para saber se houve ou não esse intercâmbio, principalmente com as minas aqui das Minas. Com certeza. BH é uma das minhas cidades favoritas. Eu estive em julho, inclusive, em BH. Sempre que eu posso, eu volto. Eu conheci artistas incríveis, maravilhosas em BH. Fiz parte da Ocupação Estrela, quando estava rolando um monte de coisa. Estive aí, junto com o Slam das Minas. Estive presencialmente. O meu poema Não Desiste, que é um dos meus poemas mais...
a gente brinca, né, poema hit, assim, mas que de fato ganha uma proporção muito grande na minha vida. Foi um poema que eu escrevi depois de fazer parte de uma vivência numa área rural com mulheres, e foi uma vivência tão impactante para mim que eu voltei, porque elas estavam se reconhecendo como mulheres negras durante esse evento, que eu voltei com esse poema. E desde então, ali, muitas conexões com BH, com Minas Gerais, de uma forma geral, assim, mas BH é uma cidade que pulsa arte, alegria. Paloma, vou ser o cara chato agora. Vamos pro finalmente. Vamos fazer o seguinte, bora pro bate-letra, então? Eita, bora, né? Então vamos lá. Ai, gente, não acaba não, calma. Ai, que droga, pera, vai. Vamos lá. Defina o seu livro em uma palavra. Audacioso. Defina-se em uma palavra. Nossa, essa é difícil. Eu vou ir na mesma linha. Atrevida. Muito bom. Qual a conexão entre essas duas palavras? Estão completamente conectadas e fazem muita parte da minha vida, assim. Ser audaciosa e ser atrevida foi o que me fez chegar hoje aqui e ser uma mulher de palavra. Se eu não tivesse comprado muitas brigas e acreditado no meu potencial e recebido o retorno das pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Sarau ensina pra gente, é você ter humildade de chegar num lugar, falar o que seu coração sente e receber o retorno das pessoas e trocar ideia depois e poder melhorar e evoluir, mas ter esse atrevimento de pegar o microfone, muitas vezes em espaços onde eu era a única mina que tinha coragem de pegar o microfone e falar umas paradas e depois poder me conectar com outras minas que estavam nessa movimentação e entender que quando a gente se junta, a gente é imparável e insilenciável. Maravilhosa! E eu vou me apropriar dessa palavra, porque eu vou ser atrevida para te agradecer e dizer que chegamos ao final de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigada, Mel, pela generosidade em dividir a sua escrita e seu pensamento com a gente, sua linda. E também quero agradecer muito obrigado ao nosso parceiro Juca, que trouxe essa leitura afiada, sensível, potente, foi demais. Eu adorei o programa, foi muito, Juca. Maravilhoso estar aqui com vocês, ouvir a Mel. Tempo que eu não escuto a Mel falar uma poesia, e essas poesias desse começo aí de 2016 são muito boas, assim, elas trazem uma lembrança forte da minha história como jornalista também, que eu acho que é uma época que eu lia muito a Mel e me apaixonei por esse livro. Esse livro eu li muitas vezes, assim. Obrigada, então é muito bom estar com ela aqui hoje e ouvir ela declamando tão lindamente. Oi, gente, muito obrigada, Max, Paloma, Juca, muito obrigada pela gentileza, pelo convite. Que da hora poder trocar uma ideia. E aproveitando, Juca, vou aproveitar e pegar uma deixa rapidinho. Para quem quer me ouvir, eu tenho álbuns musicais. Então, se você de repente não tem acesso ao meu livro, procura Mel Duarte na sua plataforma de música favorita, que você acha aí meu trabalho musical também. Onde tem palavra, tem mel. E você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Negra, Nua, Crua. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Até lá, um beijo no coração. Tchau! Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.